Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso 21º episódio do Liberté Podcast, né? Tamo junto de novo. Hoje com uma turma pesada, pesada, os caras que são observadores. E tem gente aqui que está participando hoje que é a segunda vez. Não, é o cara que mais participou. Mais participou do Liberté. São duas, parceiro. E esse projeto é patrocinado pela empresa Digital Doc, especialista em gestão de documentos. Eu tenho muito orgulho de poder participar desse projeto, que o Nick é meu. Então a gente zoa, mas é verdade, a Digital Doc está aí para colaborar com o meu tempo e o meu espaço. E quem sabe muito em breve ajudando lá no Observatório como patrocinador de serviços para digitalização de documentos de vocês lá. Ótimo, claro. Eu tenho uma ideia que eu quero levar para vocês em breve. Estamos portas abertas. Quem são esses com quem tu tá conversando, né? São jovens que estão aí trabalhando de uma maneira tão abnegada pelo município, fazem parte do Observatório Social de Medianeira. Nós já vamos entender o que é o Observatório Social. Está conosco o Dr. Alexandre Baggio, o Dr. Flávio D'Alessandro. Ele é bancário, o Flávio é bancário e advogado. E o Alexandre, o Dr. Alexandre, ele é advogado. Sou Bem só advogado. E eles foram convidados pela gente para falar sobre o Observatório Social. Sejam muito bem-vindos. Para nós é uma honra poder estar trazendo esse assunto à tona e eu já vou começar com uma pequena pergunta para vocês dois. O Flávio está um pouco mais tempo no Observatório? Sim, estou, Nelson, obrigado. Estender aqui um pouquinho. Muito obrigado pelo convite, Leandro, Nelson me contactou. Fiquei muito feliz quando eu vi que existe esse projeto que foi, realizado por duas pessoas capacitadas e benquistas na comunidade, né, em Medianeira. Poxa, então a gente aqui fica muito agradecido. Mas eu estou na presidência ou na diretoria, né? No cargo de presidente, eu estou há quase 4 anos, são quase 2 gestões. Deve ser bom o salário, uma barbaridade. Nossa, a gente não troca por nada, né? O salário pago só em satisfação pessoal. Exatamente, só como a remuneração que o voluntário tem, que é a satisfação de estar contribuindo, né? Contribuindo com a cidade, né? Onde a gente está. E estou no Observatório há 5 anos. Então, 1 ano lá como voluntário e há 4 anos praticamente como presidente. A primeira pergunta que a gente faz é: qual foi a coisa mais interessante que vocês já no Observatório? Conte qual foi a coisa e depois como é que vocês chegaram nessa coisa, qual é o mecanismo do Observatório e o papel dele na comunidade. O que vocês acharam de diferente lá? O assunto Observatório Social ele é bastante amplo, né? O Alexandre está me acompanhando aí no último mandato, né? Nesse mandato atual, nosso vice lá. Então são vários momentos, né? Vários momentos diferentes e que a gente enfrentou nesse tempo. Claro que o Observatório está ativo há 11 anos. Esse mês de agosto, setembro, completou 11 anos. Então, o que a gente pode trazer é dentro do nosso período aqui. Mas já há 11 anos que o Observatório atua na cidade. Adiantando um pouquinho aqui, em relação ao... Conversa é nossa, fica tranquilo. Em relação à economia que o Observatório fez, depois a gente vai explicar, né, como que é esse mecanismo. Com as nossas intervenções, assim, no bom sentido, as intervenções, né, o Observatório já economizou em torno de 14 milhões de reais. 14 milhões para o município. Isso. Entre legislativo e executivo. Exatamente. Que eu me lembro mais recente, eu vou contar do Observatório Social do Brasil Medianeira e vou contar do Observatório Social como um todo, que são mais de 150 cidades. Tá? São curiosidades interessantes até para quem assiste entender o mecanismo
de acompanhamento de atuação. Isso. Então, o observatório, o que ele faz? Ele é um órgão formado em forma de associação e formado por cidadãos que se deram o direito de se indignar com o uso do recurso público, seja ele pelo executivo, seja ele pelo legislativo, né? Através das compras de produtos e serviços que o município faz, ou também pela despesa que o legislativo tem com diárias de vereadores, mesmo os gastos internos lá do contratos de licitações tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo. Isso, das duas esferas. E assim, interessante a gente frisar que o observatório, apesar de exercer um papel importante e ser um valor alto, quando a gente pensa 14 milhões, né, bruto, né, dá para fazer muita coisa. A questão do observatório é que a gente não tem poder nem de fiscalização de fato e nem de punir quem quer que seja. O que o observatório vai fazer é, a gente vai analisar como os dados são públicos, como qualquer cidadão poderia, porque a gente não tem vinculação pública nenhuma. E daí, se a gente acha alguma coisa que parece incoerente, a gente pede satisfações para o poder público em questão. É observar mesmo. Sim, porque fiscalizar, quem fiscaliza, se a gente for pegar o termo técnico da questão, vai ser o Legislativo, vai ser o Ministério Público, vai ser o Tribunal de Contas. A gente monitora, a gente não tem o mesmo nível de acesso que esses órgãos têm, e nem o mesmo nível de profissionalismo. Mas a gente tem muita garra e muita vontade de fazer essa diferença. Se o poder público perceber, concordar com a nossa análise, eles retificam, reajustam, cancelam. Se não há resposta, ou se eles mantêm a posição e não dão uma explicação satisfatória, daí a gente faz o que a gente pode fazer, que é encaminhar para quem tem bem de verdade, que é o Ministério Público. É importante falar que esses 14 milhões? Sim, 14 milhões que foram economizados não necessariamente foram a efeito de uma ação de corrupção dentro de uma licitação. É bem importante frisar, porque tem às vezes o efeito do copiar e colar, né, que nós falávamos antes, de uma licitação para outra e deixa-se passar por conta de um descuido no processo da composição de uma licitação. É isso, né? Isso que você está falando faz todo sentido. Pode acontecer, por exemplo, de ter uma lista, isso acontece em várias repartições públicas, em escolas, e tem uma lista de compras que é renovada todo mês ou todo ano, e daí uma escola, às vezes, uma situação hipotética, tem 100 vassouras adequadas, porque nunca revisou aquela lista. Então, muitas vezes, não é necessariamente uma questão de má fé, mas muitas vezes é uma questão de má gestão. E a gente sabe que esse é um problema crônico do serviço público, não só brasileiro. Os serviços públicos, em geral, enfrentam questões de profissionalismo na gestão. E é importante que seja profissional na gestão, porque é o dinheiro de todos nós. Perfeito. A palavra-chave que o Alexandre usou é o monitoramento, não a fiscalização. A gente monitora o gasto público, né? Você nos perguntou, aí a gente às vezes vai dando os rodeios, mas vai chegando a um ponto, né? Você perguntou uma situação, um caso concreto, né? Um deles é essa questão do material de expediente, o material de limpeza que existe nas escolas, né? Dentro do trabalho que o Observatório desenvolve, um deles é na educação fiscal, houve essa percepção de que havia muito material de limpeza, mais especificamente vassouras e rodos, numa determinada escola. Aí se questionou, mas como que é feita essa compra? Não, todo mundo, né, a gente faz uma lista e, mano, puxa vida, mas precisa olhar, ver se realmente precisa, né? Então não é questão de má fé, é questão de gestão muitas vezes. Perfeito. As licitações, elas são interessantes, né? São necessidades que o poder público tem. Mas imagine o seguinte, existe um valor de mercado das coisas. Mas esse valor de mercado, muitas vezes, ele não é aquele que a gente vê na compra de produtos, de insumos pelo poder público. Por quê? A gente tem várias questões, mas a verdade é que quanto mais a comunidade, quanto mais a sociedade estiver envolvida com esse processo, menor a chance de dar problema. Porque são mais pessoas competindo, são mais pessoas olhando o que está acontecendo, mais pessoas que podem conhecer sobre
determinado serviço, aquele determinado produto, que sabem que aquele valor está ou não dentro do mercado. Perfeito. Então, quanto mais a comunidade, é por isso que o Observatório Social é importante. É por isso que o Observatório Social é importante que a comunidade se envolva. Porque é uma cadeia, é uma rede. E quanto mais gente participando, mais gente vai se sentir monitorando e dona. E é um círculo virtuoso. E uma dúvida que me surgiu quando vocês comentaram assim. Isso não existe em todas as cidades do país, né? Começou no são Paraná, vários, né? Então, assim, como que surge isso? Como que outras cidades possam... O que precisa fazer para quem está ouvindo, vai que vira O primeiro... nacional esse papo, né? E as pessoas falam assim, Claro, como que funciona e vai startar um... O primeiro observatório social, ele começou, se não me engano, em Maringá, né? Aí dali ele tomou força e foi estruturado em rede. Então hoje nós temos um observatório social nacional, que funciona em Curitiba, e que dá as diretrizes para os observatórios sociais para o restante do Brasil, né? Nós usamos essa metodologia de monitoramento dos gastos públicos, com as diretrizes pautadas pelo Observatório Social Nacional. As cidades que têm interesse, elas entram em contato com qualquer, ou diretamente, né, com o Observatório Social do Brasil, ou nas cidades vizinhas, como a gente tem algumas cidades vizinhas aqui, que nos procuraram e a gente procura dar orientação dentro do nosso métier para que isso possa acontecer. É importante salientar que o Observatório Social, ele depende de recursos de mantenedores, pessoas físicas ou jurídicas não vinculadas e não vinculadas a partidos políticos, né? É um espaço apartidário e, por consequência, por fazer esse monitoramento, os observatórios não recebem recursos públicos, né? Não podem receber recurso de alguém que está monitorando. Né? Ético local. Isso, exatamente. Quando a gente fala nessa questão de economia, muitas vezes acontece uma licitação, a Lei 8666, a Lei das Licitações, que está em reformulação, inclusive, já foi votada uma nova lei, né? Nós estamos em período de transição, e dentro da lei existem várias modalidades de licitações. Uma delas é registro de preço. O que é o registro de preço? As empresas que vão participar, elas vão dizer, olha, eu posso, dentro do que você trouxe, né, o município trouxe de limite para pagamento do produto, eu posso fazer isso aqui. Isso não significa que o município tenha obrigação de comprar, vai comprar conforme a necessidade. Mas a gente vai fazer isso aí. Puxa vida, como que chegou a esse preço mínimo, né? Qual foi o tipo de... Qual foi o parâmetro? O parâmetro. Qual foi o parâmetro para você fazer um orçamento? E aí a gente vê, em alguns casos, uns orçamentos de valores assim muito altos, né? Comparados com alguns outros mais baixos. Nós tivemos no último tempo aí uma licitação de compra de lubrificantes. Então o que acontece? Alguns fornecedores deram um orçamento, né, para que antes da licitação, né, mas para formar o preço da licitação, o município fez essa cotação e havia uma diferença muito grande entre um e outro fornecedor. Aí nós questionamos, por que essa diferença tão grande? Essa média de preços ficou muito alta, né? Se for fazer uma licitação com preço médio, essa média está muito alta. Então é ali que um dos passos, um dos pontos que o observatório vai agir. E às vezes não são coisas tão técnicas, às vezes é assim, olha só, a gente tem nesse orçamento aqui, ou nesse preço de referência que a gente viu nessa licitação, o preço da agulha tá o preço da caixa de agulha. Às vezes tem coisas assim. E daí eu imagine que num volume as coisas vão se empilhando, né? Compra de remédio é uma bucha, né? Compras, elas todas podem se tornar uma bucha. Não, mas pela... Mas sim, concordo.
quem sabe pelo volume que São tem, coisas daí caras, né? ou é unidade, ou é envelope, ou é caixa, ou é não sei o que, né? Sim, Essa mensuração é sempre uma complicado. incógnita, né? Além daquela questão que Exatamente. tu não pode ser muito específico, não pode ele ter marca, né? Não Tem que ser pode ter conceituativo. marca. Pode ter marca em compensação, pode ser tão específico o produto que só existe de uma marca. É, Assim, quando é exclusivo, né? a lei, o que ela diz? A legislação, o que ela diz? Não pode ter direcionamento. Então, se você coloca a marca, você está direcionando. Né? Se você especifica muito um produto, né? Um veículo, por exemplo, se você for comprar um veículo utilitário, por exemplo, um Volkswagen, né? Ford, assim por diante, se você especificar muito, você sabe que é daquela marca que tem que comprar. Né? Então é outra coisa que o observatório vai observar. E no caso do show, por exemplo, um show de artista, eu quero chutando em Chororó, sei lá, Roberto Carlos. Sim. Como é que faz daí? Que não vai ter na tabela referência de preço estão de Chororó, né? Exatamente. Fica difícil, né? É. Ou genérico similar. Na lei 8666 fala sobre os serviços, explica sobre os serviços técnicos, né? Muitas vezes, mesmo para fazer uma manutenção de um determinado equipamento, só existe Tem que uma ser referência, aquele, tem que ser aquele. Então você vai ver se encaixa numa inexigibilidade ou numa dispensa. Né? E a gente também lida não só com... A gente lida também com a moralidade da gestão pública. Então, muitas vezes, vamos imaginar que um município está em dificuldades econômicas, está com o caixa furado ou está com outros problemas. Esse município deveria contratar o Estudante de Chororó, isso é imensa estrutura. No nosso caso não aconteceu, né? Conveniência, né? Daqui a pouco, se alguém está assistindo, não foi... Não, Não tem precedente, a gente está usando como exemplo do funcionamento, né? E pode acontecer. Isso O também é uma... próprio, já aconteceu, isso já aconteceu aqui, na verdade, no Rio de Janeiro. Não nesse sentido de duplas, né? Que realmente você não tem como mensurar como que é o trabalho de um artista, né? Cada um tem a sua característica, o seu modo de trabalhar, seu carisma, né? Mas já aconteceu na questão de fogos de final de ano. Né? O município observou que não era conveniente, né, pela situação que estava, né, na época, pela circunstância que estava na época, não era conveniente. Então ele próprio lançou mão de um cancelamento, que falou, não, pessoal, vamos parar porque não é conveniente neste momento de fazer. Então, o próprio município pode, né, o próprio poder público, né, quando a gente fala município, vamos pensar no poder público, né, Com quem a gente lida, né? que lida com mais intensidade, né, com mais frequência. Então ele mesmo pode lançar mão desse artifício de cancelamento. Eu vejo uma dúvida agora assim, não pode ser específico, mas imagine assim, um veículo, né? Precisamos adquirir um veículo e pode ser um Gol ou pode ser um Lada Laika, né? Sei lá, uma marca que está chegando agora para o Brasil, assim, por exemplo, não tem distribuidor ou assistência técnica muito perto. Então, assim, você não pode especificar, mas você também... Como é que você, o público vai poder... precisa pelo menos um mínimo de garantia de suporte na região. Como é que funciona isso, né? E vocês aí nisso, né? Tem que... Não pode ser específico, mas também... E daí é caso a caso. A gente tem que analisar a lei, analisar como é que está o estado de licitação e ver se aquilo se enquadra dentro dos princípios de moralidade administrativa, se aquilo faz sentido com as referências de preço, se não tem direcionamento. E sim, isso serve para todos os serviços e produtos que são consumidos de alguma forma consciencial. Eu não sei se eu estou enganado, por exemplo, um veículo, no caso, teria que ter características assim, me corrija se eu estiver errado, né? 5 lugares, passageiro, motor X, pneus roda não sei o que e tal, com assistência técnica num raio de não sei quantos quilômetros. É possível? Sim, é possível. Claro. Daí seria uma... Daí é legal. Daí pode ser um Lada do antigo, soviético. Pode ser um Porsche Cayenne, todos se enquadram. No valor até... É importante nós ressaltarmos o seguinte, o observatório ele não está para atrapalhar, ele está para trabalhar junto com o gestor. Né?
Nós temos, nesse período todo, nós tivemos muitos casos do gestor, né, aquela pessoa que está mais direcionada ou mais afeita ao trabalho da licitação, pedir um auxílio. Olha, isso aqui está acontecendo assim, né? Nós, com o conhecimento que nós temos, que é pequeno, mas de vários anos também, né? Nós temos uma experiência. O objetivo que nós dividimos um objetivo comum com o poder público, que é o bem comum. E nós temos tido a felicidade de, apesar de termos enfrentado alguma resistência no começo, enfrentada pelos pioneiros, né, heroicamente pelos pioneiros, que assim sedimentaram o terreno para a gente ter uma vida muito mais facilitada hoje. Assim, a gente agradece bastante. Eu acho que é um pouco porque era novidade também, né? Então houve uma certa resistência, mas hoje nós temos... Se hoje nós somos convidados para conversar com o executivo, somos convidados para apresentar nosso trabalho para o legislativo, é por conta desse trabalho que foi feito e por conta da credibilidade que foi conquistada nesses anos, né? A seriedade. Sim. Já se vê como parceiro, né? Antigamente Sim, era nós de fato não queremos atrapalhar. Nós queremos que esclarecimentos e que as coisas corram de maneira ética e correta. Em alguns momentos a gente tem que responder alguns questionamentos que nos colocam, né? Puxa vida, o observatório agora mudou a flutuação, né? Está agora junto com o poder. Não é. Depende muito da característica do gestor também, né? Se o gestor ele queria bastante se afastar, a gente não consegue se aproximar tanto. Não se aproxima, né? Mas, e o contrário também se ele quer se aproximar, não tem porquê. A gente não pode estar dentro da prefeitura, mas a gente pode ser percebido. Em nenhum momento a gente deixa de fazer o trabalho, deixa de realizar o monitoramento. Né? Ele pode ser mais ou menos intenso, dependendo da gestão. Claro, exatamente. Tem momentos em que quem faz lá a coordenação, muitas vezes com um telefonema ou com uma correspondência simples, ou um ofício simples, uma conversa, opa, já acertou, não, realmente estava errado, nós erramos. E essa questão do copia e cola acontecia muito, né? Você tinha, por um exemplo, compra de 100 grampeadores, o município estava disposto a pagar R$5 cada um, por exemplo. Lá na frente você tinha um outro item com o mesmo número de grampeadores com um valor maior. Dentro do mesmo edital. Então, opa, estão querendo comprar mais ou estão querendo pagar mais? Não, muitas vezes a gente percebia essa questão de... Era uma questão de erro formal. Isso. E assim, nós também, como nós temos alguma experiência, mas nós não somos profissionais na fiscalização como por exemplo, o Tribunal de Contas. Isso. E muitas vezes a gente pede esclarecimentos e a gente recebe justificativas que ensinam a gente. Não, realmente faz sentido. A gente não tinha entendido que era assim. Tem razão. Muitas vezes acontece. O observatório... E nós gostamos, inclusive, de receber justificativas que a gente possa aceitar. Faz parte da evolução, né? Do observatório evoluir como, né? E por isso que é importante que o observatório sempre seja... Isso não significa que as pessoas que façam parte do observatório não possam ter um posicionamento político. Mas é importante que o observatório, como entidade, sempre permaneça neutro politicamente e que seus membros, sua diretoria, principalmente, não tenham vinculação partidária. Não pode ser... não pode ser filiado. Não pode. Até porque, pense que pernicioso que seria se o observatório fosse instrumentalizado por um grupo político específico, que usasse do credibilidade do observatório para perseguir adversários políticos ou para anuir com desvios do seu grupo político. Pelos dois lados. Então é por isso que o observatório é importante, nós sempre fazemos essa ressalva. A gente gostaria de ter todos os tipos de pessoas, de todos os matizes políticos lá dentro, para que esse tipo de reclamação que possa surgir, olha, mas por que era assim, por que era assado, se dilua. Nós gostaríamos mesmo que a comunidade entendesse que o observatório é dela, ele trabalha pela comunidade. O próprio Observatório Nacional, ele faz esse acompanhamento também, né? Existem observatórios sociais em cidades no Brasil que não são vinculados à rede, porque não trabalham com as diretrizes que o Observatório Social Nacional
traz. Tem isso, Tem. E que aí é onde reside o perigo de ter a questão penso política. que é muito perigoso. Ele usa o nome observatório, mas não segue as diretrizes. As diretrizes do Observatório Isso. Social do Brasil Nacional. O Observatório Social do Brasil já é uma marca registrada, Uhum. né? Tanto que houve uma mudança. Nós éramos o Observatório Social de Medianeira. Houve uma mudança no estatuto pela questão de mudança do nome. Então ficou Observatório Social do Brasil, Medianeira. Aí tem Foz, Observatório Social do Brasil, Foz do Iguaçu. Pra né? ficar claro que faz parte do... Faz parte E da outra rede. coisa que a gente tem muito orgulho de falar é que o Observatório Social do Brasil, Medianeira, é referência nacional. Isso. Nós temos um trabalho que é estudado e tomado como referência por observatórios sociais que estão surgindo em outros municípios e usado por observatórios sociais já estabelecidos no Brasil inteiro. Mas vocês têm a Rosana dentro, né, gente? Aquilo lá é um- pode esquecer. Aquilo é um trator Esse trabalhando, né? esse Isso é. trator de trabalho, essa máquina de garra que, infelizmente, a gente não consegue replicar em todos os observatórios. Mas a bênção é que ela está conosco. Ela é muito efetiva, assim. Sempre que a gente pode apoiar em alguma situação, a gente ajuda, né? Então, Sim. eu vejo o quanto ela é dedicada, né? Totalmente comprometido com o trabalho. Uma das referências que a gente tem que falar das coisas boas também, assim, enaltecer um pouquinho do nosso trabalho nesse sem sentido. dúvida. O Observatório Social do Brasil, ele trabalha em diversos pilares, né? Com diversos direcionamentos ou pilares, vamos dizer assim. Um deles que é referência para o restante é a educação fiscal. Então nós temos parceiros. Quais são os parceiros no trabalho do observatório? Além desses dois órgãos de fiscalização, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, nós temos também a Controladoria Geral da União, que todos os anos lança um concurso de redação e desenho. Esse concurso de redação e desenho ele é voltado para as escolas públicas, né? Municipais, e as estaduais também têm possibilidade de participar. Então, a CGU faz o seu concurso nacional, as escolas podem participar, e nós fazemos o nosso aqui local, né? Então, esse local nós vamos as escolas vão participar, seja com desenho ou com redação, dos primeiros às quintas séries. Eles vão fazer lá, a maioria faz desenho, a gente tem poucas redações, mas a maioria faz desenho, esses desenhos vão por uma equipe do observatório, para que essa equipe faça uma seleção e faça a classificação desses desenhos para o concurso. Um dos parceiros nossos nesse sentido é a Receita Federal. A gente consegue fazer a premiação da escola, ou melhor, do aluno, né? Vamos começar com o mais importante, o aluno. O professor da turma e a escola vencedoras, a gente consegue premiar com mercadorias apreendidas pela Receita. Então nós temos aqui um auxílio muito grande, a gente tem que valorizar e enaltecer da nossa delegacia aqui de Medianeira, né? Existe dentro da própria Receita um trabalho também de educação fiscal, e um deles, dentre diversos que eles têm lá, é esse apoio aos observatórios. Por isso que é um trabalho importante, né? Conscientizar Desde a base, né? desde a base de que o dinheiro é nosso, porque é muito fácil, a gente já viu isso ao longo da história. Não, se é público, não é de ninguém. É exatamente o contrário. É de todo É de todos nós. Só complementando esses pilares, um outro pilar é a estruturação, né, ou compilamento de dados do município, tanto a nível do legislativo, né, do poder legislativo e executivo, para levar dados para que as entidades que fazem a Auditoria? As políticas públicas, né? Eles vão utilizar esses dados que são Entendi. pegos, né, ou colhidos pelos observatórios. Né? Isso mostra credibilidade e referência, né? E a gente também faz orçamentos.
né? A gente também liga para as empresas para fazer orçamentos e ver se aqueles valores que estão lá estão assim condizentes com o mercado. E nesse trabalho a gente procura trazer a micro e pequena empresa para essa seara de licitações, de fornecimento para o poder público. Né? Atrair e fomentar os pequenos que Os são pequenos porque eles já têm, apresentar possibilidades. eles já têm algumas coisas, os MEIs, por exemplo, eles já têm alguns benefícios para participar de setores públicos. E veja, é interessante que nós conscientizemos o empresariado local para participar das licitações locais e que esse dinheiro público fomente e movimente internamente aqui no nosso município, no meu local. É tudo parte, né? Tudo parte dentro da mesma ideia, que é de boa gestão ética e correta e eficiente dos serviços, dos recursos públicos. Desde a educação fiscal, da conscientização social, da conscientização empresarial e do monitoramento propriamente dito. Hoje, quais são os principais desafios do observatório? Por exemplo, assim, a Digital Doc ela é uma das apoiadoras. Desde eu não sei quanto tempo que nós apoiamos já o observatório, né? Sim. Quer dizer, recurso financeiro é um deles. Isso. E se a pessoa não tem dinheiro, como ela pode ajudar? A gente costuma, as visitas que a Rosane e eu fazemos os empresários, as pessoas físicas, ela costuma brincar assim, de 5 a 50. Né? De 5 a 50 mil, de 5 a 1.000, o que for possível em termos de recurso financeiro, a pessoa pode contribuir vem de bom grado, pessoa né? física não tem limites, né? De 8 a 80, igual a gente fala na questão da idade, né? Então, nessa questão financeira, o que é possível contribuir, a pessoa pode fazer, é bem-vinda. Outra questão é a questão de recursos humanos, né? A gente tem hoje lá 2 pessoas remuneradas, que é a coordenadora e a estagiária, né? A gente também procura dar essa oportunidade de estágio para as pessoas para os universitários que precisam, né? Estarem no mercado, né? Normalmente economia, administração e direito. Né? Porém, só o trabalho das duas no dia a dia não é suficiente. A gente tem condições de fazer um monitoramento mais profundo, mais amplo. Exatamente. E aí a gente conta com o cidadão, com a população, né? Voluntário. Isso, a questão de voluntariado. A gente no início estava conversando. A dona de casa é uma pessoa, né, aquela pessoa que está dedicada às tarefas de casa, né, ao apoio da família em casa. Ela conhece muito bem preços. Aí um exemplo de supermercado. Então ela tem condições de nos ajudar nesse sentido. Puxa vida, tem uma licitação para compra de verdura, por exemplo, né? Feijão, carne, que seja, porque tem a merenda escolar. O preço do quilo do feijão tá certo? Será que é esse aqui mesmo? E a qualidade é boa? Isso. Esse é bom? Esse que estão colocando. Aí eu vou fazer um gancho. Tanto que consome. Olha que bacana. 10 quilos por dia, mas para tantas pessoas Sim, não tem perfeito. o volume dele. Exato. O volume também. Exato. E aí eu vou... Veja, quem está acompanhando, olha que bacana que é entender que você, às vezes, não precisa ser uma pessoa com ensino superior, nem uma expertise, né? Tem tantas coisas que podem ser vistas. Né? Você vive uma vida normal e então você faz compras, você cota, isso aí é o que precisa como nós fazer fazemos. pessoas. A gente não sabe o preço das coisas, mas a gente pesquisa. O combustível, por exemplo, a frota municipal precisa de combustível. Qual combustível? Qual? Que valor? Né? É óleo dos tempos? Gasolina, querosene? O Alexandre falou do qual, porque a gente ficou em dúvida numa delas lá, né, Alexandre? Trazendo pontualmente lá, a compra era de óleo 2 tempos. Puxa vida, óleo 2 tempos eu uso em que hoje? Pensava que era só moto trilha. Fosse só moto, mas aí vem essa questão da voçadeira. A voçadeira precisa de óleo 2 tempos. E era pra isso mesmo? Era pra isso mesmo. Vai aprendizado, né?
Mas eu aproveito o gancho e digo o seguinte, aquelas pessoas que conseguem nos auxiliar, né, ela vai auxiliar não só nessa questão de cotação, mas também no momento da entrega do produto pelo fornecedor. Será que esse produto está chegando certo, na quantidade certa, nas condições corretas, na qualidade correta? E a gente não tem material humano para fazer essa fiscalização, especialmente porque nós não temos em Medianeira ainda um armazém, um xerifado central. Um xerifado central, é algo que é distribuído, né? E daí isso impede esse... E assim, como não existe também uma rigidez no horário de entrega, olha, esse aqui vai ser entregue entre as 6 da manhã e 6 da tarde. Quem é que vai poder fica um pouco difícil, né? A gente já aconteceu de alguns profissionais, né, alguns servidores nos avisarem, olha, nós estamos, vai ter leilão de inservível. Pessoal, vai ver o leilão e vocês querem acompanhar? O que é inservível? É aquele bem que não tem mais serventia. Né? Um carro bem velho, que não compensa ser... Isso, exatamente. Né? Essa questão do combustível suplementar, isso me vem agora velho assim, né? Combustível aumenta o preço todo dia. Apesar que eu entendo assim, talvez seria mais do que fazer uma podcast só sobre técnicas de licitação. Mas assim, imagina que você licita isso hoje, tá certo, né? E eles não vão entregar todo o combustível numa pancada só, durante um período. Como é que tratam as questões do preço vai elevando? Várias coisas variam o preço. Né? Justamente esse registro de preço. Né? É feito o registro de preço, o poder público vai buscar enquanto ele precisar. Né? Realmente, a economia hoje ela está bastante volátil, né? Esses preços estão bastante flutuantes. Falando sobre isso, tem aquela questão de você não ter direcionamento. Um exemplo no combustível. Eu vou comprar de empresa que esteja a no máximo 5 quilômetros da entrega. Não pode. Você vai deixar de... Vai colocar um obstáculo para a participação de outros. Então é outra coisa que... Outro item, item, né, que o requisito que o observatório vai lá. Não é todo que tem profissionais especializados que fazem a vida só mexendo com licitação. Que deve ser muito trabalhoso. E por isso que nós precisamos de, como bem disse o presidente Flávio, nós precisamos de recursos humanos, além de recursos financeiros. Quando tem compra de técnica e preço, né, por exemplo, assim, vai fazer uma obra, né? Uma pessoa como eu não teria competência para ver nem a planta, nem a obra, nem o projeto, nem sabe o preço, e nem a obra, porque eu mal sei botar tijolo, né? Aí tem que ser uma pessoa muito específica. Agora, se for comprar algo da área de informática, daqui a pouco software, né, daí já começa a ficar mais fácil. Às vezes tem um software de gestão de documento. Mais ainda. E eu algumas, não bem eu, né, mas o observatório algumas vezes já ligou em algumas empresas para fazer perguntas, talvez tenha até ligado no portal, né? Olha, pedindo informações, né? Pedindo informações de peças. Também, escuta, esse item faz sentido. Pode ser que funcione. É isso mesmo, é essa especificação que precisa, né? Então a gente faz isso aí. Agora, se você tem, vamos pensar que se você tem mais recurso financeiro, você tem condições de ter mais pessoas remuneradas. Que esse E que a pessoa remunerada, que ele vai ser o trabalho dela, ela vai dedicar mais tempo. Sim. Voluntários, ótimo, ótimo, também precisamos, mas também pessoas efetivas, pessoas com foco, até porque oportunizar também. Né? Nós temos assim, as populações que agradecer, nós temos um espaço, nosso espaço é cedido pela Associação Empresarial de Medianeira, e isso é um gasto que nós deixamos de ter mensalmente, que importa muito, porque afinal de contas nossa arrecadação mensal ela é bastante modesta. Por sorte, os nossos gastos também não são aquelas coisas. A questão é que nós poderíamos fazer muito mais se nós
tivéssemos a possibilidade de contar com mais pessoas na nossa equipe. O Observatório Social se eu não me engano, de Marechal Cândido Rondon, do qual eu já participei de licitações lá, a gente vende para a área pública. Numa das últimas que eu participei lá, tinha uma menininha lá com a sua pranchetinha, né? Com aquela cara fechada, só lá no canto de rabo de olho. Daí eu perguntei, porque todo mundo se identifica lá, aquela coisa toda, sabe? E a moça do Observatório Social, aí, eles participam de todos, ou participavam, pelo menos, de todas as licitações da prefeitura. Eu achei isso aí, eu falei, muito bom, eu sou apoiador do Observatório, faço questão de ganhar ou de perder sempre de uma maneira transparente, limpa e justa, né? E é muito bacana. E a gente pode ter aqui em Medianeira também. Hoje os recursos, falando desse acompanhamento da licitação, os recursos tecnológicos nos auxiliam muito. Né? Por exemplo, as sessões da Câmara, que são todas as segundas-feiras, são transmitidas via Facebook. E quando não eram, a gente estava lá presencialmente. E quando não era, estávamos lá. Na verdade, até estamos lá mais presencialmente do que virtualmente, né? A Rosane tem acompanhado as reuniões de comissão e as sessões da Câmara. Se não me engano, também as licitações elas são transmitidas, né? As aberturas de envelopes, tem que ser transmitidas. Então é uma forma de, se você não estiver lá presencialmente, você está virtualmente acompanhando tudo para você. É um trabalho fora de sério, né, Nica? Muito legal. E daria mais um podcast com tantas curiosidades legais, né? Eu estava preocupado que você fosse falar para mim que o Observatório Social do Brasil de Marechal Cândido Rondon tinha um especialista em TI lá fazendo acompanhamento. Que daí eu ia falar, a gente não pode perder para o Marechal. Não, pessoal, vamos se movimentar. Como o Leandro falou, realmente dá vários... Tem muitos... Né? Os temas são grandes, o assunto é grande e bastante amplo. Só mais um pontinho que eu acho legal, o Observatório Social do Brasil ele mantém cursos, inclusive cursos em EAD abertos à comunidade, gratuitos, para as pessoas poderem se capacitarem nessa questão de compliance, né? Porque o observatório tem lá o seu código de ética, o seu código de compliance, né? São reuniões que o observatório vai participar, principalmente com o poder público. A gente tem alguns requisitos a cumprir, né? Justamente para deixar bem transparente o trabalho. Então ele tem a plataforma do Observatório Social do Brasil, tem os cursos em AD abertos à comunidade. Isso. Está acontecendo, começou agora em agosto, vai até o dia 23 ou 24, se não me engano, de setembro, o Congresso Pacto pelo Brasil. Então o foco esse ano é as cidades inteligentes. Então são palestras das 9 da manhã até terminando às 9 da noite. Durante o dia todo, né? E abertos. E vai ficar gravado durante o tempo. Ficam gravados durante o tempo, né? Fica no site no YouTube, no canal do Observatório Social do Brasil no YouTube. Gente, papo fantástico. Algum insight em especial? Sobre a economia que já gerou isso, né? Sim. Vejo assim, principalmente o termo transparência, isso você vê muito, então hoje em dia se pede muito isso, né, dos nossos governantes, né? Sim. E eles buscam, né? Eles também têm a responsabilidade, então muitos eles querem fazer certo. Sim. E precisam talvez de um apoio e principalmente também outra questão que marcou muito é assim, a evolução que vem tomando o tempo, né? O aprendizado, então até porque todo dia surge coisas novas, de repente, então isso é bem legal que o observatório não é engessado, né? Ele precisa evoluir conforme o mundo evolui, a nossa sociedade evolui. Um esforço ativo para renovar os nossos quadros. Legal. Exato. O ex-presidente, o Ney da Nóbrega Ribas, ele participa da Força Tarefa Covid, inclusive, que é uma força-tarefa em âmbito nacional, tá? Com órgãos públicos de Brasília, Tribunal de Contas da União,
Controladoria Geral da União, e com o apoio dos observatórios faz essa força-tarefa cidadã. O observatório, junto com outros órgãos, organismos também não governamentais que cuidam dessa questão ou se dedicam a essa questão de transparência e de bom uso do recurso público, tem um grande papel, um relevante papel lá em Brasília, inclusive participando de reuniões com Câmara dos Deputados, Senado, Poder Executivo, né? Nesse sentido de nós sairmos, a gente tem que começar em casa, né? Mas temos que extrapolar o municipal. Extrapolar o municipal. Hoje o Observatório Social do Brasil tem um a nível estadual, que é o de Santa Catarina. E para mim, Lica, tem uma coisa que me chamou a atenção, que é o concurso da redação, que ajuda muito no processo de preparação financeira das crianças, né? E eu vejo que isso aí é uma atividade tão importante, tão relevante, que vai fazer com certeza cidadãos muito melhores para todo o Brasil. Eles começam a sementinha que a gente planta. A Rosane sempre comenta conosco que quando ela fala sobre corrupção, sobre a gente usar o recurso público, que ele é nosso, da melhor forma possível, ela dá vários exemplos. Um dos exemplos de corrupção, por exemplo, é a questão de passar o sinal vermelho. Né? Você... Deu um jeito. Dá sempre aquele jeitinho. As crianças repreendem os pais. E elas repreendem os pais. Ela com frequência, ela encontra as crianças na rua e as crianças falam: tia, meu pai fez isso. Minha mãe fez isso. Né? Então a gente percebe que tá pegando, já tá dando resultado. Muito obrigado. Muito bacana. Muito especial essa conversa muito boa, eu acho. A gente ficou honrado com a presença de vocês aí, com o trabalho tão abnegado. E de fato passa tão rápido o tempo, a gente fica, quem sabe no próximo momento, fazer mais uma etapa com eles. Que daí eu vim pela terceira vez. E se não for pelo observatório, eu vou dar um jeito de vir aqui por outro. Muito bem. Agradecemos muito a presença de vocês. Obrigado, nós que agradecemos de coração. Meu amigo Neves também, agradecemos os nossos ouvintes, espectadores. Se porventura alguma coisa que a gente falou aqui estava errado e que a gente corrija, é porque a gente está trazendo assim de forma geral. Tá? Essa vida de artista tem esses problemas. É ao vivo, né? Nós gravamos sem corte. Segue direto. Nossos treinadores já entenderam isso, que é bem descontraído, que é bem assim mesmo. Então a gente sabe que nós cometemos falhas, né? Papo, e é essa a nossa natureza, né? Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes, espectadores. Nos encontramos nos próximos episódios. Grande abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.